então eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Esse aqui é o discurso do nosso irmão Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, para convencer as pessoas. Diz assim: porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. E todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. A revelação do Senhor, ela é transformadora. Amém? A verdade de Jesus, a obra dela é libertar, é gerar mais vida dentro de nós. Não é para ter mais conhecimento, é para receber mais vida no homem interior. Amém? Nós lemos aqui que o Senhor Jesus, tem uma profecia aqui, tem as profecias bíblicas a respeito de Jesus. Então, para ter salvação, tinha que se cumprir tudo que estava escrito dele, a respeito dele. E a Bíblia diz que ele seria um profeta, que está relacionado com os profetas do Antigo Testamento, que recebiam, muitas vezes eles ficavam em seus cantos esperando uma resposta de Deus e anunciavam o que Deus queria. Assim diz o Senhor. Profeta Jeremias, Elias, todos eles eram usados por Deus para revelar a palavra de Deus. O que eles faziam? Anunciavam a vontade de Deus para os povos. O profeta. E nós conhecemos aqui, todos eles, Amós, todos eles, que esperavam a revelação do Senhor e eram revestidos de poder para anunciar. O livro de Miqueias diz que os falsos estavam mentindo, mas ele fala: eu estou cheio do Espírito a denunciar a Israel seus pecados. Miqueias 3:8. Então eles recebiam a palavra e recebiam o poder do Senhor para revelar a verdade. E eles não esconderam a verdade, mas tinham as suas imperfeições quanto à vida. Amém? Até a mulher samaritana, ela reconhece: tu és o profeta, porque revelou tudo a meu respeito. E essa era a obra do Senhor, mandar o profeta revelar a verdade, a realidade do povo. Amém? Essa é a verdade. E a Bíblia fala disso, este é o meu filho amado, em que eu me comprazo. Então Jesus também, como lá em Deuteronômio nós lemos, ele veio como profeta. Amém? Para fazer o quê? Revelar a vontade de Deus, assim como eles. Por isso que João fala: eu não vi, as palavras que eu vos falo não são de mim, mas são palavras do meu Pai que me enviou. Não é minha, é do meu Pai. Então, o que Deus queria revelar para a humanidade, através de palavras, ações, Jesus cumpriu de forma plena. Só falou o que Deus queria, como um verdadeiro profeta. Amém? Profeta verdadeiro, em nome de Jesus. Então ele cumpriu. Abre a palavra do Senhor aí no Evangelho de João, capítulo 12. Quando tu estiver falando de Jesus para alguém, aí tu começa a falar e a pessoa às vezes: mas é profunda essa palavra, aí você sai de cena, meu irmão. Você sai de cena que tu não pode ser glorificado. Aí tu fala assim: não, tu só está assim,
Tu sentiu algo diferente? Que eu acabei de te falar a palavra do Salvador. Aí tu cita ela, amém? Não deixa transparecer para ele que é você, não. Não deixa, não. Alguém me disse ontem, pô, essa palavra que tu está falando, não, porque eu acabei de te falar a Bíblia toda. Aí eu citei os versículos, é a palavra do meu Salvador, não é minha, não. Para ele ser glorificado. Se tu esconder, é muito provável que tu está querendo a glória. Repreende isso em nome de Jesus. É a palavra dele. O próprio Jesus não deixou isso acontecer. Falando, o que eu faço é meu Pai que está fazendo. Amém, irmão? Não estou falando de mim, não. É o Jesus que fez isso. E quando ele vai falar do Espírito, ele fala do Espírito, ele me glorificará. Não vai buscar glória para ele, não. Vai me glorificar. Amém? Simples assim, coisa boba, né? Mas graças a Deus, por causa do exercício, o costume, dá para discernir entre o certo e o errado. Quando nós lemos a falta do costume, do exercício, os sentidos espirituais, o homem visível, não se fortalece. Então fica muito difícil para discernir entre o certo e o errado. Começa a exercitar que tu vai sentir a alma ficando robusta. Não é o braço, não. Amém? Então ele, profeta genuíno. Amém? Só João capítulo 12. É isso? 49, 50. Diz assim, porque eu não tenho falado, amém, irmão? Então veja bem, eu não tenho falado, então ele está se referindo às outras palavras também, amém? Então, desde quando eu comecei a falar, eu não tenho falado de mim, não está vindo da natureza corrupta, ele nem tinha, amém? Glória a Deus, porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamentos sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Depois quem entende português aí explica isso. Dizer e falar, misericórdia, né? Não, mas em nome de Jesus falar, não é só falar. Ele falava da maneira que agradava o Pai. Dizer e falar tem diferença. Porque Paulo fala da pregação e da mensagem. Não tinha conflito entre as duas. O que ele tinha que falar, ele falava temperada com sal. Amém? Amém ou não amém? Depois me ajuda enquanto a isso. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo como o Pai me tem dito. Amém? Então, em nome de Jesus, onde estava o Pai? Onde estava o Pai? E ele agindo aonde? Então ele está falando que ele está agindo, mas ele está fazendo aqui na terra o que ele está ouvindo do Pai, o que o Pai manda. Então há uma conexão, teve uma conexão espetacular entre o Filho na terra e o Pai lá em cima. Amém? Profeta sensacional, que não era de vez em quando que o Pai se revelava a ele, nunca abandonou, presente sempre, amém? E ele, a Bíblia diz que ele também, não só profeta, e viu que o profeta verdadeiro, só fala o que o Pai mandou, amém? Em nome do Senhor Jesus. Ele também é sacerdote. Nós lemos em Hebreus, o sacerdote do Antigo Testamento era o mediador entre Deus e os homens. Só que eles eram um sacerdócio que tinha fim, porque o sacerdote no momento morria. Aí tinha que se levantar outro sacerdote, o qual oferecia o sacrifício, pegava o sacrifício do povo para levar a Deus, mas ele também oferecia por ele mesmo, porque ele era pecador. Mas a Bíblia diz que era um
temporário, passageiro, temporal, passageiro, tinha que ser trocado. Mas a Bíblia diz que chegou um sacerdote eterno, um sacerdócio eterno, que não tem fim, que não oferece um sacrifício a cada mês, a cada ano, a cada dia. Foi um sacrifício perfeito e eterno, para trazer uma eterna salvação. Um sacerdócio que foi a oferta, o mediador, a oferta, e subiu. E subiu. E a Bíblia diz que esse sacerdócio que eternamente está lá no céu para interceder por nós. Não é mais aqui na terra não, ele está lá para interceder por nós. E ele passou por todos os problemas para que experimentou, venceu, e a Bíblia diz que ele está agora e ele pode socorrer os que estão sendo tentados igualmente. Ele pode socorrer, amém? Se compadecer de nós pelas aflições, o sofrimento que vem por causa da causa de Cristo, como eles estavam passando, os judeus, o livro de Hebreus, amém? Então, em nome de Jesus, impecável, perfeito esse sacerdote e eterno, amém? Não mais da linhagem de homens. Então, vê que o profeta, ele fala só o que Jesus manda. O verdadeiro sacerdócio real é em Cristo Jesus. Nós temos uma missão. Só há um mediador entre Deus e os homens. Hoje o cristão é um sacerdócio real, que a Bíblia diz, porque se uniu ao único mediador e tem a obrigação de revelar o mediador da maneira como Jesus se manifestou. Amém? Quem? A igreja. Isso gasta tempo, irmão. Isso requer tempo de nós, para nós mergulharmos nas Sagradas Escrituras. Precisamos de momentos para entender mais o que é essa vida espiritual. O mundo invisível. O mundo não deixa a gente meditar e nem vai trabalhar para piorar. Mas o Espírito Santo acalma o nosso coração para a gente descansar nele e ter tempo para meditar. Eu não tenho tempo. Se não tem, tu tem tempo, tu está com um problema incrível, porque quem criou o tempo não permite tu falar isso. Ele que dá o tempo é dele. Então eu não tenho tempo, a culpa é minha. Mas quando eu estou com tempo para ele, eu estou aproveitando esse tempo que ele está me dando. Amém? Amém ou não amém? E ele é o quê? Ele é rei. A Bíblia diz que ele é rei. Amém? Ele é rei, a Bíblia diz que ele me tirou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele é rei. Se tem um reino, tem um rei. Esse rei é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Amém? Amém ou não amém? E o rei, então o profeta, o sacerdote, eles têm um compromisso com esse rei, de falar a verdade, de andar em novidade de vida, andar 100% influenciados pelo Santo Espírito, por causa de quem é? Esse está à destra do Pai, o sacerdote, intercedendo por nós. Como esse sumo sacerdote vai deixar a gente falhar? Não tem como. Não tem como. A Bíblia, quando um cristão genuíno, eu estava meditando, Paulo pediu para tirar o espinho da carne, algo que incomodava. Esse homem não tinha medo nem da morte, falou várias vezes, não tinha mesmo, mas o espinho na carne incomodava ele. Ele pediu a Jesus para tirar 3 vezes, então incomodava. E a Bíblia diz que a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, quando ele recebe a revelação desse Senhor, que está lá em cima intercedendo, para ele bastou. Ele diz que então eu vou me gloriar nas fraquezas, nas injúrias, nos sofrimentos, porque eu não estou fraco, aí é que eu estou forte. Mudou, ele, sabe como é que ele socorreu o apóstolo Paulo? Não tirando o espinho na carne, mas falando que a graça era o bastante. Então ele socorreu não fazendo o que o apóstolo pediu,
mas lembrando a ele que o que ele tinha era muito mais forte do que aquele espinho na carne. E ele entendeu a palavra do sumo sacerdote. Fique em paz, não é isso que vai te matar. O que pode te arruinar é tu desperdiçar a minha graça, mas ela contigo tu vai até o final. Olha o sacerdote. E ele é rei. Quem é rei tem o reino. Se eu tenho o rei, eu entrei no reino dele. Então é ele que manda, eu sou súdito. Para falar como um profeta verdadeiro, porque ele é o profeta verdadeiro, eu sou servo dele. Então eu falo como ele falou. É aí que o homem de Deus diz assim pelo Espírito Santo: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E é assim para todos nós. Precisamos, a igreja está esquecendo de quem é o cabeça. A igreja está esquecendo quem age no corpo da igreja. É o Espírito Santo quem age. O Espírito Santo não fala mentira. O Espírito Santo só fala a verdade, porque não tem como glorificar o Salvador com mentira. Então tem que falar, ele é a imagem do Deus invisível. Como é que eu vou glorificar quem é a imagem do Deus invisível, que está lá na glória falando mentira, enganando os outros? Está repreendido em nome de Jesus. A graça é o poder do Altíssimo na nossa alma. É o Criador do universo decidindo morar dentro de nós e ter esse mesmo contato. Porque como tu fala assim? Não, eu falo assim porque essa palavra não é minha. Como tu vive assim? Não, eu vivo assim porque não é de mim mesmo. Alguém entrou e vive em mim. Tem que revelar onde Jesus andou, revelou o Pai, revelou a salvação, não ficou de conversa fiada, ele não alimentou conversa fiada com ninguém. Todos que chegaram perto dele, ele falou o que precisava. Simples assim, simples. E o Espírito Santo faz a mesma coisa. Irmãos, a inclinação para o Espírito, vida e paz. A inclinação para a carne, morte e destruição. A inclinação para o Espírito. Então, qualquer palavra que não seja do Espírito, morte e destruição. Mas a palavra que glorifica Jesus, que é a verdade do Espírito Santo, vida e paz. Vida eterna. Paz de espírito. Não se inquieta. Fique em paz, o Espírito Santo Consolador faz essa obra. Se inclinar em obediência a Ele, aí Ele gera vida e gera paz. E por causa do exercício, os sentidos exercitados, o leite espiritual é para os maduros. A Bíblia diz que o leite espiritual profundo, sólido, é para os perfeitos. Nós lemos aqui. Então a Bíblia chama alguns crentes de... Quem vai subir, os perfeitos ou os meninos? Ou os dois? Os dois? Menino não entra, só entra os perfeitos. Quando tu entra nesse reino, tu se torna perfeito. Quando você entra. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Eu quero ler o 9, para a gente entender também, sabe o quê? Você, quando estiver pregando, ou eu, qualquer lugar, o Espírito que tem que te dominar. O Espírito, quando entra, ele faz o que como o Pai quer. Domina o homem interior. Então tu fica controlado. Tu perdeu o controle da tua vida. Porque tu tem um rei sobre a tua vida. Os verdadeiros cristãos têm um rei governando, que é Cristo, com a presença íntima do Espírito Santo na alma. Amém? Olha no versículo 9, 2:9. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga. Vê se tu dá para enxergar algum líder por aí. Tem, louvado seja Deus que tem. Os verdadeiros estão na terra.
pouquíssimos. Vê se dá para lembrar de algum dos verdadeiros, de alguns que a gente conhece por aí, com essas características aqui do apóstolo Paulo, que a Bíblia manda ser imitador dele, que ele era de Cristo. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus, que é Cristo. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco, quem? Os que crestes. Assim como bem saber de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós, como o Pai a seus filhos. Para quê? Para vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chamou para o seu reino e glória. Amém, irmão? Isso é estranho, isso soa estranho nos ouvidos. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, isso aqui é para uma igreja que tem a presença do Espírito. Sabe por quê? Em nome de Jesus, deixa eu falar uma coisa aqui, uma vez séria. Quando eu vou estudar a Bíblia, eu faço assim nas cartas. Diante de Deus que eu estou falando. Quando eu vou estudar a Bíblia, eu mergulho nas cartas. Peço ao Senhor para... Sabe por quê? Mais obras, batismo, imposição das mãos, juízo eterno, fé em Deus, já passou. Avança. Por isso que o livro de Hebreus, eles são criticados. Chega, já é hora de avançar, não é ficar preso mais lá atrás. É avançar, e aqui é onde tu avança, nas cartas. E sabe qual é o motivo de eu nem me preocupar com as cartas, em pregar e nem mergulhar? Porque o Espírito Santo não me leva para ela. Só que as cartas, quem revelou foi ele, usando os apóstolos, para a gente ir para ela. Onde tem o Espírito, tu vai para as cartas, porque é onde eu posso andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, não é Ele me agradando. Simples assim, isso é o Evangelho. Onde existe uma igreja, as cartas foram enviadas. Sabe por que existe a igreja? Porque arrependimento, fé em Deus, o sacrifício lá já passou, a igreja está... Alguém que foi empregado, ele não está mais desempregado. Alguém que já foi salvo, não precisa falar que precisa se arrepender dos seus pecados. Não, agora é andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, escutando a verdade, sendo liberto. Esse Deus que já salvou, podando, tirando a sujeira, crescendo na graça, no conhecimento, para que quando Ele se apresentar, nos ache irrepreensíveis em paz. Essa é a verdade. Por que ao ignorar nas cartas? Porque quem revelou ela não está em mim. E de novo, essa aqui pode ser o Espírito Santo, segunda parte de manhã. O Espírito que gerou Jesus guiou ele como profeta, guiou ele como sacerdote e guiou ele como rei. Onde o Espírito Santo entra, a verdade reina, o mediador toma posse, o rei toma posse, servo dele. A mesma coisa, os ofícios de Cristo se estabelece na nossa vida, governando. Que seja essa a realidade em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. O resto é mentira, satisfação da carne. Vamos colocar de pé, irmão.